Bem-vindo à lição Batismo nas Águas. Talvez seja a lição de maior expectativa sua. E eu espero aqui sanar suas dúvidas à luz das Escrituras. Porém, como é uma aula muito objetiva, eu quero te fazer um pedido que você leia todo o material, nosso livro base, e que você possa deixar nos comentários desse vídeo as suas dúvidas, se assim houverem. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o batismo nas águas, quem pode ser batizado, o modo certo de se batizar e passos que antecedem o batismo. Vamos nessa então? Começar com Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Grande mandamento de Jesus para seus discípulos, e certamente esse mandamento se estende até nós. E nós estamos aqui com esse objetivo de te esclarecer, para você provar desse nascer de novo, do batismo nas águas, que é um marco, um símbolo daquilo que já aconteceu aqui dentro, mas que a gente tem o desejo de externar para as pessoas que vão estar lá no dia, testemunhando, para todos aqueles que estiverem ali, talvez até mesmo com esse mesmo desejo, ou no mínimo com a mesma necessidade de nascer de novo. O que é o batismo nas águas? É uma ordenança de Jesus. Como nós já lemos aqui no início, Jesus deixou duas ordenanças, o batismo e a Santa Ceia, ou dois sacramentos, se assim você preferir. Então, nós precisamos obedecer. Como nós já aprendemos a importância de obediência em algumas lições anteriores, nós aqui enfatizamos mais uma vez. Essa é mais uma ordenança de Jesus que precisa ser seguida, mais uma obediência da nossa parte que precisa ser correspondida. Então, o batismo é uma ordenança. Uma confissão pública de morte da velha natureza e nova vida em Cristo. Então, tem uma referência em Romanos 6, 3:6, para você depois verificar, conferir, leia, mas que você possa entender que a imersão nas águas, o batismo nas águas é um símbolo da velha natureza que morre. E quando imergimos, nós provamos de testemunhar através desse símbolo da nova natureza de Deus em nós, de uma vida nova em Cristo Jesus. É o ingresso no corpo de Cristo, a gente passa a ser membro da família de Deus. Então, é um marco na nossa vida, é algo muito importante. E as coisas que são muito importantes, espirituais, muitas vezes têm muita resistência. Talvez até essa videoaula, você está assistindo ela, você teve resistência para assistir, está tendo dificuldade nas vésperas do seu batismo, e eu quero te encorajar a prosseguir, eu quero te encorajar a avançar. E não deixe nenhuma mentira de Satanás te parar, prossiga, que você possa viver esse ato tão importante de publicar a sua fé através do batismo. É um símbolo de purificação. Tito 3:5 fala sobre o lavar da regeneração. E é de fato um lavar que é necessário para todos nós, de sermos regenerados, da nossa nova vida. Regenerar significa trazer vida novamente. E nós precisamos desse lavar. Obviamente que não é o lavar das águas, ele é apenas um símbolo do lavar que já está acontecendo no nosso interior, pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo. E um cerimonial de ingresso no corpo de Cristo. É um cerimonial lindo, é um momento marcante, é algo memorável, que vai ser lembrado sempre por você. Não é um evento comum, é um evento extraordinário, sobrenatural, que marca o fim de uma vida de pecado, de uma natureza caída, para nós estarmos ali startando a nova natureza em Deus, né? Isso de maneira simbólica, porque de fato já começou a acontecer no nosso coração. Quem pode ser batizado? Essa é uma questão muito emblemática, mas primeiramente, quem crer. É necessário acreditar. Quem crer e for batizado será salvo. Você crê que você é pecador? Você entende isso? Você crê que não pode se salvar? Você crê que Jesus morreu na cruz para levar os teus pecados? Você crê que o sacrifício dele foi suficiente?
então o batismo é para você. Mateus 28:19. Para os salvos. O batismo não salva. Você não se batiza para ser salvo, mas porque você já creu no Filho de Deus e você já tem a salvação, aí sim você se batiza. Já aconteceu essa transformação no seu interior. Você já é salvo em Cristo Jesus e por causa disso você vai se batizar para cumprir a ordenança em obediência ao mandamento de Jesus. Então, o batismo é para quem crê, o batismo é para os salvos. O batismo também é para os arrependidos. Então, é por causa disso que nós não batizamos bebês. Nós batizamos pessoas que já têm consciência do seu pecado, consciência da necessidade de Jesus como suficiente salvador da sua vida. Nós entendemos que os bebês estão em estado de inocência. Eles não necessitam ser batizados. Não tem por que nós batizarmos, por quê? Porque eles ainda não entendem o que é pecado, não entendem a necessidade de arrependimento de um Salvador. Eles vão precisar do batismo tão logo eles tenham a compreensão, a capacidade de discernir o certo e o errado e a sua necessidade de se arrepender dos seus erros e falhas e aí sim descer as águas do batismo. Mas nós batizamos os arrependidos, aqueles que já entendem que pecaram, aqueles que já entendem que falharam, aqueles que já entendem que não podem se salvar, nem por seus atos de bondade, nem por qualquer outra coisa, a não ser o favor, a graça de Deus expressa na cruz do Calvário pelo sacrifício de Jesus. Então, quem pode se batizar? Quem crê, os salvos e os arrependidos. Qual é o modo certo de se batizar? Qual é o modo certo de realizar o batismo, né? Testemunhado por palavras e atos. 2 perguntas são feitas no ato do batismo e uma declaração. Primeira, você crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, como seu único e suficiente Salvador? Essa pergunta ela vai ser feita para você no dia do batismo. Promete segui-lo todos os dias da sua vida? É uma declaração de fidelidade a Deus, a entrega de Deus. A primeira é uma pergunta referente à sua crença, à sua fé, se você acredita. E a segunda é referente à sua devoção, à sua fidelidade, à continuidade. Você está startando uma vida nova, mas essa vida nova requer continuidade. Você é chamado a isso. Por isso que há 2 sacramentos indicados por Jesus, 2 ordenanças, o batismo e a Santa Ceia. Sendo o batismo esse marco inicial da sua nova vida com Deus, mas a Santa Ceia, a manutenção, a regularidade, há uma família de fé, há uma comunidade de fé onde você pode ser supervisionado, onde você pode ser alimentado pela palavra de Deus, onde você pode ser cuidado por um pastor, por pessoas que vão estar ao seu redor, buscando a mesma coisa que você. Viver em santificação até que o Senhor venha e a gente prove da glorificação, onde estaremos com Ele para toda a eternidade. O modo certo de se batizar é por imersão. Nós temos uma referência lá em Marcos capítulo 1, versículo 5, onde se lê que João batizava o povo no Rio Jordão. A preposição usada grega em indica dentro do rio e não junto a ele, ou seja, as pessoas entravam no rio e as pessoas eram batizadas. Então a gente batiza por imersão. A própria palavra batismo significa imersão. Em nome da Trindade, a fórmula dada por Jesus para o batismo é que seja celebrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como nós lemos no início, Mateus 28:19 aponta para isso. O que antecede? Como é que eu faço para me preparar para o batismo? Quais os passos que antecedem o batismo? O arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Em Atos 2:38, Pedro, no sermão do dia de Pentecostes, ele faz esse apelo para as pessoas. Arrependimento significa mudança de direção. Ou seja, nós andávamos perdidos nos nossos pecados com uma morte eterna. E
Deus nos deu a graça, tocou em nossa mente, convertemos o nosso pensar e agora vamos avançar para a eternidade com Cristo. Então, o arrependimento é mudança de pensamento. O arrependimento é metanoia, é essa mudança na nossa mente. Então, precisamos mudar a nossa maneira de pensar, converter o nosso caminhar para que a gente seja batizado. Além do arrependimento, confissão dos pecados. As pessoas batizadas por João Batista confessavam seus pecados. A referência está em Mateus 3, dos 5 e 6. Confissão acompanhada de arrependimento. Confesse os seus pecados. Fale para Deus: Deus, eu tenho sido falso, eu tenho sido mentiroso, eu tenho sido orgulhoso, eu tenho carregado um sentimento de raiva, eu tenho, enfim, aquilo que você de fato estiver vivendo. Seja sincero diante de Deus. Confesse os seus pecados, confesse as suas falhas. Se você sentir necessidade, procure algum irmão maduro, temente a Deus, ou um pastor. Confesse os seus pecados. Abra o seu coração. A confissão, ela traz restauração para nós na nossa condição com Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda mácula. Essa palavra de Deus nos assegura. Como também nós vemos lá em Tiago 5, a referência de que nós devemos confessar os nossos pecados uns para os outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Então, alcançamos perdão quando nós confessamos os nossos pecados a Deus. Na vertical, nós alcançamos perdão. Mas na horizontal, quando confessamos para os nossos irmãos e oramos uns pelos outros, nós alcançamos cura. Que você possa provar disso na sua vida. E confissão de fé em Cristo Jesus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Atos 8, 36, 37. Uma referência de um batismo onde é exclamado a crença em Cristo Jesus como o Filho de Deus. Vamos concluir então. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Já se arrependeu de seus pecados? Confessou os pecados a Jesus? Já o recebeu como seu único e suficiente Salvador? Se você tem a resposta sim para todas essas perguntas, você é apto para o batismo. Se você ainda não tem a resposta sim para essas perguntas, que você possa fazer isso e provar dessa nova vida em Cristo Jesus.